Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por seu tempo. E estamos vendo e ouvindo sobre uma palavra clara aqui agora. E vamos continuar falando sobre essa questão que nós temos pensado sobre as últimas pregações. Por que o mundo é tão mau? Deus é bom, Deus quer nos abençoar, Ele é bondoso, amoroso. Então, por que o mundo que Ele criou, por que o mundo no qual vivamos é tão difícil e tão mau? E nós temos visto, pela palavra de Deus, umas respostas. Foi o pecado que arruinou a criação de Deus. Aquele pecado me arruinou a mim. E temos visto como eu sou parte do problema. Eu sou parte do motivo porque o mundo é mau. Mas também tem homens maus também, que eles pensam só em si mesmo, que eles amam a violência, a corrupção, o engano, e eles querem utilizar qualquer meio, e eles justificam qualquer meio para tentar se enriquecer. Mas hoje vamos continuar e vamos falar sobre algo que muitos eles já entendem, eles já sabem. Talvez você estava pensando, por que o pastor não está falando de um motivo grande, o principal? Vamos chegar ali hoje. Porque o mundo é mau. Pelo adversário. Porque Satanás trabalha sem cessar, sem parar, sem descansar, para destruir, para bagunçar, para arruinar, para murchar o que Deus criou muito bom. Essa é uma realidade que a Bíblia nos ensina. Eu vou ler um versículo e gostaria que os irmãos podem começar a pensar comigo como o mundo ficaria. Se foi criado de um jeito, se o mundo foi estabelecido conforme certas normas pelo Criador, e houve um inimigo que odeia o Criador, que rejeita a autoridade e soberania dele, que luta constantemente contra a vontade e soberania dele. Pois se existe um inimigo assim, o que podemos esperar das ações, dos trabalhos, dos tropeços que ele vai colocar? 1 Pedro 5, versículo 8. A Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Quando Pedro escrevia a primeira carta para os crentes aqui, chegando ao final, ele diz: sabe que eu vou lembrar vocês, não esquece, e anda sóbrios, anda que? Alertos. Sóbrios, porque nós entendemos o perigo, nós entendemos e estamos percebendo o ambiente e sabemos que aqui dentro da casa do Senhor está tranquilo, mas já saindo, há um inimigo lá, há um leão que fica ali nas trevas à noite, ele está escondido nas sombras e ele está com fome. E não há nada que ele quer mais do que devorar, do que tragar os filhos e filhas de Deus. Essa é uma realidade do qual nós estamos, do que precisamos estar cientes. O mundo é mau porque nós temos um adversário. O diabo é nomeado várias coisas na Bíblia. O destruidor, o pai das mentiras, a serpente, o adversário, o inimigo, Satanás, um anjo que finge ser um anjo de luz. Ele também é nomeado aqui um leão. Um animal que representa a violência, a maldade, esse homicídio, destruindo para ele só consumir. Ele é um devorador. Ele vive em contra, totalmente oposta do plano e a vontade de Deus. Deus criou. Satanás busca a destruir. Deus organizou e ordenou tudo. O diabo gosta de semear caos. Deus mandou e Satanás se rebelou. Deus instrui, ele dá instrução. E Satanás chega dizendo, como em Gênesis 3, é assim que Deus disse. E onde Deus colocou um ponto final, o diabo coloca um ponto de interrogação. Será que? Deus edifica. Satanás
quer derrubar. Deus nos alimenta e nos apacenta. E o Satanás quer consumir, ele quer devorar. Ele faz e ele trabalha para fazer o oposto do que Deus quer fazer. Deus quer realizar a vontade dele na sua vida. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer ser o seu Pai Celestial. Ele quer relacionamento pessoal contigo. E Satanás sempre trabalha para não permitir, para resistir essa vontade e o plano de Deus. Deus nos chama à comunhão e o diabo quer colocar muitas coisas para chamar a nossa atenção e desviar a nossa atenção. Deus quer nos perdoar e salvar e a mensagem dele é verdade, é luz, é amor e o diabo trabalha sem cessar para tampar os ouvidos das pessoas para que eles não possam ouvir a mensagem do amor de Deus. Deus quer tomar uma vida que o pecado arruinou. Como por exemplo, se eu escolhi errado, se eu segui o caminho errado e eu arruinei a minha vida, Deus pode me perdoar. Ele pode me restaurar. Ele quer se reconciliar comigo. E Ele quer reedificar a minha vida e reconstruir. E o diabo trabalha. Tempo sem fim, tempo sem cessar. Ele trabalha e trabalha e trabalha e fala e fala e fala e mente para causar qualquer um de nós de não acreditar que é possível Deus fazer a obra dele e restaurar a nossa vida. Esse leão anda bramando. Por quê? Para nos assustar, para nos aterrorizar, para nos ficar mais preocupado nele e pensando nele e não pensando no nosso Deus Todo-Poderoso. E porque ele sabe se ele pode nos desviar, se nós ficamos com muito medo dele, se tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos ao redor, mais fácil ele nos devorar, nos tragar. Quando Satanás foi criado, a Bíblia não fala muito sobre isso, mas fala um pouco. Ele era um anjo, um arcanjo. O nome dele era Lúcifer. E aí esse anjo foi criado e ele foi dado responsabilidade, uma posição de honra, de glória, de majestade. Criação maravilhosa de Deus. Mas houve iniquidade no coração dele. E ele escolheu, e ele se decidiu, eu quero ser igual com Deus. E quando ele se decidiu, eu quero colocar o meu trono ao nível de Deus, Deus o jogou lá no chão. Deus o castigou. Deus o derrubou. E desde aquele momento, Isaías 14 fala um pouco sobre a soberba e orgulho desse arcanjo maravilhoso e o que ele pensou no coração que o corrompeu. Ezequiel 28 também fala um pouco como ele era no princípio, até a iniquidade foi achado nele. E ele caiu em pecado, ele se rebelou contra o seu Criador e levou um terço dos anjos do céu junto com ele, que agora servem a Satanás. E esses anjos, Satanás e os anjos dele, agora eles trabalham e ficam sempre em rebelião contra Deus. E qualquer ser nesse universo, ser humano, anjo, qualquer poder ou ser vivo, quando nós nos afastamos da luz, há uma só opção. Deus é a luz. A Bíblia nos diz, Deus é a luz. Mas se nós afastamos da luz, a única outra opção é uma falta de luz, que seja escuridão, as trevas. João 3,19 diz que o homem, essa é a condenação sobre o homem, que o homem amou as trevas mais do que a luz. Por quê? Porque as obras dele são más. Se nós odiamos o bom, o saudável, o formoso, o lindo, quando odiamos o bom que Deus criou, então, e se eu não amo a justiça, eu vou amar a injustiça. Se eu não amo o reto, eu vou amar o mal. Se eu rejeito amor, Deus é o autor de amor. Rejeitando a Ele, eu estou rejeitando o amor puro
e o amor perfeito, o único que existe neste universo. E se eu rejeito amor e eu expulso o amor de Deus do meu coração, a única coisa que fica é ódio. Se eu, em lugar de andar humilde, se eu começo a me engrandecer na minha própria opinião, se eu ando arrogante, soberbo, essa é a única opção se não vou andar humilde. Se eu paro de servir em humildade, a única outra coisa é eu vou começar, em lugar de pensar no outro, vou pensar em mim. Eu posso amar a minha esposa ou a mim mesmo. Eu posso amar os meus filhos, a minha família ou a mim mesmo. Eu posso amar os outros e tentar ajudar e servir o meu próximo. Ou eu posso dizer, mas eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. Isso basicamente é o que Satanás fez. Ele disse no coração, Deus é grande, mas olha, eu também. Eu quero ficar em primeiro lugar. Se rejeitamos a verdade, a única outra opção é falsidade, mentira. Então, se eu rejeito a verdade, qualquer outro caminho que escolho, qualquer outra resposta que eu aceito, seria enganosa. Seria falso aquele caminho. Seria falsa aquela resposta. Seria enganador a pessoa que me oferece um outro motivo, uma outra resposta, um outro propósito que não é o propósito de Deus, que é o verdadeiro. Se eu não quero andar na luz, só posso andar nas trevas. Se eu não quero andar na verdade, eu só tenho opção de várias mentiras. Quando Jesus falou aos fariseus que rejeitaram a palavra de Jesus, rejeitaram a mensagem dele, rejeitaram a divindade dele, quando Jesus falou para eles, João 8, ele disse que vocês são do seu pai, o diabo, o pai das mentiras. Por quê? Porque se eu rejeito a verdade, a palavra de Deus, a única outra opção é mentira. Agora, imagine um ser vivendo dessa forma, nas trevas, amando o mal, coração cheio de ódio, arrogante, soberbo, orgulhoso, egoísta, mentiroso, enganoso, perverso. Imagine uma pessoa assim. Você gostaria de colocar uma pessoa assim como presidente? Você gostaria de ter um rei sobre uma nação com essas características? Você gostaria de ter um pai com esses atributos aqui? O diabo gosta de trabalhar para nos enganar. Ele oferece várias mentiras e ele quer nos convencer do que a voz dele está falando a verdade e o que Deus falou não é. Mas se ouvimos e seguimos a voz e os conselhos do diabo, vamos terminar com uma vida e com um ser como esses que mencionei aqui. É isso que você quer? Imagine agora um mundo de 8 bilhões de pessoas. Imagine se houve 8 mini-diabos. 8 bilhões de mini-diabos. Pense nisso. Cheio de ódio, amando as trevas, perversos, enganadores, soberbos, só pensando em si mesmo. Você pode imaginar? Por isso nosso mundo é tão mau. Porque há muitas pessoas debaixo da influência e o domínio de um ser perverso, corrupto, abominável. E é por isso que nós estamos sofrendo. Meu amigo, há muitas vozes hoje que dizem: a religião, se nós acabamos com a religião, nosso mundo vai parar de sofrer. A igreja é o problema, é isso o problema. Pense no mundo sem luz, sem sacrifício de si mesmo, sem amor, sem humildade, sem sabedoria, sem verdade. Você não quer viver num mundo assim.
E enquanto mais o nosso mundo dá as costas para Deus, estamos nos tornando um mundo cheio de pessoas com essas características. Soa gostosa? Parece uma vida prazerosa? Parece algo que você gostaria de viver no meio de uma família assim, dessa forma? Não, meu amigo. Então, se eu não quero ter uma existência tão miserável, se eu não quero andar nas trevas, se eu não quero ser cheio de ódio, se eu não quero nada disso, então, o que posso fazer? Pastor, ok, o diabo, Satanás, ele é ativo no nosso mundo, ele está corrompendo, ele está mentindo, ele está tragando as pessoas, até ele desanima muitos dos crentes que estão em várias igrejas. Então, pastor, o que posso fazer eu? Pois a Bíblia nos diz que devemos vigiar e ser sóbrios para não ser os próximos tragados por esse leão. Além disso, se você ia a Tiago, capítulo 4, a Bíblia tem conselho aqui, de versículos 6 a 8 de Tiago 4, diz assim: antes ele dá maior graça, falando de Deus. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Pastor, eu não quero andar mais nas trevas. Pastor, eu não quero ser mais enganado pelos mentiras do diabo, pelas mentiras do diabo. Pastor, eu não quero sofrer com um coração sempre miserável, cheio de ódio e egoísmo e tudo isso. Pastor, o que posso fazer? Corre para Deus. Sujeitai-vos a Deus. Se você está cansado da mentira, corre à verdade. Se você está em solidão e cansado de um mundo cheio de ódio, corre para conhecer o autor de amor verdadeiro. Se você está reconhecendo sua falha e erro, e você diz, que soberbo fui eu. Humilhai-vos. Deus dá graça aos humildes. Se você está cansado das trevas, venha a maravilhosa luz do Evangelho de Jesus Cristo. Quem for dominado pelo diabo, Deus é maior. A Bíblia diz sobre os salvos que somos mais que vencedores. Quem reconhece seu pecado, quem reconhece a consequência do pecado, quem pode ver o poder, o domínio e a miséria que o pecado traz na sua vida, não é obrigatório você continuar sendo dominado pelo pecado. Clama a Deus. Se arrepende do teu pecado. Confessa Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Ele te perdoará. Ele te limpará. Ele te salvará. Ele dará vida eterna a você. E você, em lugar de ser um pai que é o pai da mentira, o diabo, você seria adotado na família de Deus. E o Deus do universo você poderia nomear ou chamar Abba, Pai. Se eu ainda estou morto, meus ofensas, pecados, o que posso fazer? Aproveita da graça de Deus e por meio da fé em Jesus Cristo, eu posso ser perdoado do pecado e liberto do pecado. Aí, como filho de Deus, vendo num mundo tão perigoso, tão mau, o que posso fazer? Sempre buscando de chegar-me mais próximo a meu Deus, limpando as mãos, purificando o coração. Algum de vocês, você tem trabalho manual, você trabalha e todo dia no trabalho você está trabalhando com suas mãos, ao final do dia, as mãos estão bem sujas. O que nós fazemos? Vamos para a torneira, a pia, pegamos um sabão e lavamos cada dia, várias vezes durante o dia. Um médico, um cirurgista, quando ele vai fazer cirurgia, ele vai chegar e tem que lavar as mãos. Cada vez, antes dele entrar naquele quarto de operação, ele tem que lavar. E eu, como filho de Deus, pela graça de Deus, eu posso chegar até meu Pai Celestial e
qualquer momento que for necessário, quantas vezes que for necessário cada dia, eu posso chegar até meu Pai e limpar as mãos, purificar o coração, em humildade, sujeitando-me a Ele, resistindo o diabo, chegando para Deus, e Ele dará graça. Você gostaria de ser parte do problema do nosso mundo ou parte da solução? É possível o crente não ser vencido pelo diabo. Quem não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal, você não tem jeito de vencer o diabo. Ele é seu dono. Mas pela graça de Deus, podemos ter a vitória. Nós podemos obter graça. E nós podemos resistir. Nós podemos ser sóbrios. Nós podemos vigiar. E não é necessário, não é obrigatório que seremos tragados pelo nosso inimigo. A realidade do nosso mundo é há um adversário que ele quer sobre todas as coisas. Ele quer arruinar a criação toda de Deus. Mas Deus é maior. E pela graça e poder dele, você não precisa ser mais uma vítima do nosso adversário. Obrigado por ter assistido a esse programa. Deus os abençoe. Até a próxima.